Estamos começando mais um AldeiaCast, eu, Rodrigo Becker, meu amigo Marco Leite, hoje recebendo o secretário de Comunicação de Canoas, Edson Gandolfi. Muito obrigado por ter aceitado o convite, conversar um pouquinho com a gente aqui sobre comunicação, enfim, as questões da cidade, questões públicas. Valeu por ter vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Conhecer um pouquinho do Edson aí, falar um pouco de si. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu normalmente sou um cara que fico atrás das câmeras. Estou muito mais acostumado com isso. Então o microfone para mim eu sou mais acostumado a ser o cara dos bastidores, conversar, tá ali, ajustar essas coisas. Então para mim é interessante quando dá voz também para o pessoal da comunicação, né? Que aqui com 2 comunicadores. Então é interessante. Colegas de profissão. Queria começar perguntando uma coisa meio simples, assim, mas que eu acho interessante tu pontuar. Tu publicitário e tal, trabalha com vídeos há muito tempo e tudo. É muito diferente a comunicação pública da publicidade, da propaganda que a gente faz, que a gente vê aí na rua, né? Atingido todo o tempo, vai no shopping e tal, tem propaganda. É muito difícil fazer propaganda, fazer publicidade no mercado convencional e o público? É completamente diferente, né, na verdade. São conceitos completamente diferentes de mercado. Normalmente, quando tu trabalha com uma marca, alguma coisa, tu trabalha com segmentos, né? Tu segmenta teu tipo de conteúdo para quem tu quer falar, com quem tu quer falar, da maneira que tu quer falar. Então, isso torna a comunicação, às vezes, até mais assertiva nesse caso, porque tu tem um público muito menor para falar. Na comunicação pública, tu tem que falar com, no caso aqui de Canoas, com a cidade inteira. Uhum. Todo mundo precisa entender. Tu precisa ser o mais claro possível. Diferentes níveis de compreensão. Níveis de compreensão. São pessoas completamente diferentes. Tu precisa falar com o doutor, a faxineira, entende? São pessoas a dona de casa. A dona de casa, todos eles precisam entender aquilo que a gente quer comunicar, assim, sabe? Então, por isso que muda completamente o tom, muda o formato, muda... E a responsabilidade também, né? A comunicação pública, ela trabalha com responsabilidade sobre várias outras coisas. A gente tem muito mais limitações e também é muito mais limitado ao mesmo tempo. A gente tem muita limitação, não técnica, a gente tem muita limitação, tipo, a gente não pode divulgar tais coisas, falar tais coisas, e a gente tem o compromisso com a população de informar também. Isso parece pouco, mas é muito, né? Se fazer uma propaganda para uma empresa, uma marca, como tu falou, tu não tem limite, o céu é o limite, né? Exatamente. Se a empresa puder bancar, pode fazer praticamente o que a gente quiser. Na pública ela não tem impessoalidade, não pode, né, favorecer o ocupante do cargo, não pode. Tem uma série de limites que acaba sendo um limite permanente, né? Na própria política ele tem o princípio da impessoalidade, né? A gente, como no conteúdo da prefeitura, coisa assim, ele tem o princípio da impessoalidade. O nosso conteúdo ele não pode necessariamente ter a cara do político, é uma questão tipo que os políticos entram institucionalmente no nosso conteúdo. Não pode ter cara de campanha, eles não podem se autopromover. Isso é uma questão que a gente realmente tem. Os órgãos de controle estão com a lupa sempre na comunicação pública. As pessoas às vezes, mas não dá para botar, pessoal. Por isso que várias secretarias, vários órgãos chegam, a gente pode fazer uma página, pessoal. A chance disso dar problema é muito grande, com o secretário da pasta se autopromover, coisa assim. Isso a gente tem que ter responsabilidade ante os órgãos de controle, assim, sabe? Ao mesmo tempo, tu não acha que isso deixa o cara mais criativo? Te obriga a ser completamente, assim. Eu gosto de trabalhar com obstruções, né? Eu falo, eu adoro trabalhar com obstruções. Eu vi vocês assumirem em 2015. Eu estava lá na secretaria, vocês substituíram a equipe que Exatamente. Eu fazia parte. E foi legal, assim, eu vi que era uma gurizada chegando, né? Vocês eram muito jovens, né? Vocês pegaram uma gestão do Busato, que no final ainda tiveram que enfrentar uma pandemia, né? Sim. Talvez isso tenha causado Eu costumo dizer que o Busato não perdeu a eleição, tá? O Busato ele perdeu ganhando, porque para ele foi uma boa essa saída, que ele deu a volta por cima, tanto que apoiou o governo do estado depois e acabou se reelegendo deputado federal de novo. E o Busato teve uma gestão que não venceu a eleição, mas ele fugiu daquela que sucedeu, daqueles escândalos todos que a gente já sabe que aconteceu. Enfim, vocês pegaram uma experiência legal na época do Busato, e nessa nova gestão, vocês assumiram a cidade completamente quebrada por causa de uma enchente e uma tragédia que aconteceu, né? Vocês acham que essa casca que vocês trouxeram lá do Busato deu para vocês conseguir fazer a gestão de comunicação na secretaria, né? Naquela época tu era diretor de publicidade e tu volta como secretário. Como é que foi isso para vocês? Mudou completamente, assim, para mim...
Quando eu entrei a primeira vez em 2017, a gente ganhou a eleição em 2016, o Busato, e daí eu entrei e fui convidado. Isso, a gente ganhou a eleição em 2016, e daí em 2017 a gente entrou, e daí eu nunca tinha trabalhado em órgão público na minha vida, eu tinha toda uma experiência de privado, só tinha trabalhado em campanha política, daí eu fui convidado por causa da questão que a gente tinha, eu lembro que na época, na campanha, a gente bateu muito na questão de gasto com produção de publicidade, coisas assim. E eu, como já tinha uma experiência em produzir publicidade, eu fui convidado para a gente fazer tudo em casa. E foi realmente como a gente trabalhou no governo Busato. A gente trabalhou tudo em casa, a gente produziu, a gente montou um hub de comunicação mesmo, assim, de promoção real, assim, sabe? E daí... Nisso, eu comecei a entender como funcionava. Eu não sabia como... Aqui quem está ouvindo que não é da política não vai entender, mas eu não sabia como funcionava o empenho, um contrato de agência de publicidade, tudo isso eu que assumi na época. Daí eu aprendi, entrei dentro desse processo, comecei a entender como funcionava, criei minha relação com os veículos de comunicação. Na época, inclusive, conheci vocês na época como veículos de comunicação, que é o que tratava essa parte junto, a parte de publicidade, comunicação ali com a galera. Então, ali eu comecei a entendi como funcionava o governo. E essa minha experiência naquela época também foi o que fez o governo me convidar também. O prefeito Ayrton e o vice Rodrigo me convidarem para poder fazer parte do governo agora, porque eu já tinha uma experiência dentro da comunicação, não como secretário, mas eu entendia já como funcionava o governo, e eu tinha trabalhado com eles na campanha agora de 2024, eu estava com eles ali, coordenei junto do Felipe Fontoura, que também a parte da comunicação da campanha, a gente trabalhou junto ali essas coisas, então é uma coisa que a gente estava bem próximo ali, a gente entendia como funcionava, já como ia funcionar, fazer toda essa transição, e como eu já tinha uma proximidade, inclusive com a equipe que estava no governo do Jairo ali, eu conhecia muita gente ali também, então a gente teve essa transição muito tranquila, principalmente na parte da comunicação, foi realmente uma transição muito tranquila, assim. Eu senti que, ok, eu já entendo como funciona, a gente já pode começar fazendo gol, assim, sabe? Eu sempre digo, quando eu cheguei eu tive que tatear, pisar em 2017. Agora, quando a gente voltou em 2025, quando eu entrei, eu já sei como isso funciona, agora já chegamos em velocidade de cruzeiro, como a gente fala no... E o que tu acha que tem sido o principal desafio ali agora, nesse momento da cidade? A gente está falando disso. Então, outra vez teve pandemia, mas agora teve enchente, teve uma relação diferente das pessoas com a cidade, eu acho. A gente nota um pouco isso, né? As pessoas do lado atingido, esperando que as obras aconteçam, esperando que tenha algum avanço nisso. Qual é o desafio que tu vê ali hoje? Além disso, em 4 anos a comunicação mudou muito, assim. A comunicação muda muito todo ano, toda semana. Todo tempo, Todo tempo. Mas em 4 anos a comunicação mudou muito, assim, sabe? E nesses últimos 4 anos, entre 2021 e 2024, que eu não estive trabalhando em governo necessariamente, eu sinto que as instituições passaram a perder credibilidade. Eu sinto que as pessoas começaram a questionar mais qualquer coisa. Se a instituição publicou, isso é mentira, tu está mentindo. Não é assim. Não é assim, não sei o quê. Eu sinto que o próprio veículo tradicional começou a perder credibilidade. As pessoas começaram a acreditar no grupo de WhatsApp, começaram a acreditar em fake news, uma coisa que realmente se espalhou muito, assim, sabe? Pós-eleição de 22, teve muito forte isso aí. Então, mudou, se perdeu a credibilidade dentro dos veículos de comunicação e principalmente do institucional, que é o que a gente, querendo ou não, a prefeitura é um veículo de comunicação também. A rede da prefeitura com mais de 200 mil seguidores. Então, é realmente uma ferramenta forte de comunicação. Então, as pessoas passaram a não acreditar mais. E daí, com isso, veio a enchente, que daí, cara, as informações e as fake news explodiram na cidade. Daí, dizia uma coisa, outro dizia uma coisa, a prefeitura dizia a outra. E não que eu acho que a prefeitura estava informando oficialmente, mas só que realmente a gente teve uma crise de comunicação dentro da cidade, assim, sabe? No momento da enchente. A gente viveu uma crise de comunicação, de condução em relação a isso, assim, sabe? Então, quando a gente entrou com esse desafio, assim. Quando me anunciaram como secretário, a primeira fala que eu dei foi falando sobre isso, que o meu objetivo era trazer de volta a credibilidade ao veículo oficial do município. Então, eu lembro que em junho do ano passado, a gente teve fortes chuvas, as pessoas voltaram a ter muito medo
da chuva, assim, sabe? E a gente começou a ser questionado, muito forte, assim. E aí, prefeitura, o que tá fazendo? Não sei o quê, vai ter enchente de novo, não sei o quê. Eu lembro que a gente teve uma reunião com toda a Câmara de Vereadores, assim, para falar sobre isso. Logo depois da chuva, teve uma reunião aqui, daí eu... Não, pessoal, vamos fazer assim, eu peguei toda a minha equipe, mandei repórteres em todas as casas de bomba da cidade para provar para a população que as casas de bomba estavam funcionando. A gente começou apanhando muito. No primeiro dia da chuva, a gente publicou 24 vídeos num dia. A gente pegou e fez uma enxurrada de vídeos, a gente fez uma operação de guerra, assim, sabe? Botou toda a galera, botava o horário, tipo assim, é tal horário, não sei o que, tô aqui. Bom, lá a gente fez uma operação de guerra, porque a gente viu. Eu posso dizer, é muito fácil eu chegar e dizer que na enchente alguém errou, não sei o que, mas a gente pegou o exemplo de como aconteceu e disse, não, a gente precisa fazer diferente. Sim, não repetir passos que poderiam ser mal interpretados depois. Então, como já... É muito fácil falar depois que passou, né? Então, a gente chegou e peguei, chamei a equipe, vamos fazer aqui uma coisa bem guerrilha, assim, botou nossa equipe pra rua e daí, cara, no final do dia, depois dos conteúdos com altíssimas visualizações, 200 mil, 300 mil visualizações nos vídeos, e daí as pessoas começaram a acalmar. A gente via que os comentários mudou. A gente viu, cara, daí foi tipo, uns 10 dias de crise, assim, que começou a encher, não sei o que, de chuva, e a gente, cara, a gente trabalhou todos os dias sem parar, de noite, andando com a Defesa Civil, não deixando de informar nada, assim. E a gente viu que ali realmente deu uma viradinha de chave falando isso aí, a gente até, quando a gente trabalha com pesquisa também, ali que a gente, sem dado a gente não consegue comunicar, Sim. né? Então, a gente entendeu que mudou. As pessoas começaram a entender diferente o que a gente está dizendo. Segue tendo muita gente incrédula com as coisas, mas eu sinto que naquele momento teve principalmente naquele momento, não sei se segue, não, eu sei, mas... não segue oficialmente como estava ali, mas a gente sente que a gente está mais preparado para uma crise, assim, sabe? Sabe que o que eu penso é assim, por exemplo, hoje qualquer um pega um telefone e faz um vídeo dizendo que a casa de bombas... Vou dar um exemplo da crise da casa de bombas que teve agora há pouco tempo atrás aí, de uma questão de um impasse com a empresa que é contratada para cuidar das casas de bombas e que se espalhou pela cidade aí, de que as casas de bombas iam ficar abandonadas agora, por uns dias atrás aí. Fake news. Exatamente. E aí é o seguinte, qualquer um hoje pega um telefone, vai lá e grava. Tem vários aí que são figuras carimbadas, né, que querem desconstruir a questão do que está se fazendo. Pessoas com pretensões eleitorais também. Muitos deles assim, tem essa... E essa questão mesmo que tu comunicou aí, por exemplo, de levar a tua equipe para cada um para uma casa de bombas e dar um boletim lá do que estava acontecendo, com hora e data, né, no próprio boletim. Tu tem conseguido destruir esse tipo de fake news, né? Mas ainda assim está muito forte esse tipo de campanha, né? Eu queria complementar. É mais difícil informar ou combater a fake? Depende da situação, né? Eu tenho, e até eu alinho muito isso com o prefeito e o vice, assim. A gente sempre conversa muito em relação a isso, porque às vezes tá tal crise, às vezes eu pergunto, onde está a crise? Para quem é essa crise? Porque às vezes a gente vai trazer para a nossa audiência uma crise que ela não existe para a audiência, para o público grande, para o grande público de Canoas, para as 210 mil pessoas que seguem a rede da prefeitura. É uma que está ali dentro de uma bolha específica de alguma coisa. Às vezes a gente vai criar um problema em combater uma fake news quando essa fake news não furou a tal bolha. Não. Então a gente trabalha muito sobre isso, assim, sabe? A gente sempre dialoga muito. Isso vale ou não vale falar? Vale ou não vale comunicar sobre isso? Mas combater a fake news é muito mais difícil do que comunicar, né? Só que a fake news ela tem muito mais alcance e esse tipo de conteúdo combativo também tem muito mais alcance que uma informação clara. Então a gente se vive hoje, se tu tem um discurso de ódio, ele é muito mais divulgado que um discurso que está informando, dizendo para as pessoas, olha ali, a gente está dando um curso gratuito. Sim. Entende? Isso. A gente está entregando coletes para motoboys, a gente está fazendo todos os projetos, eles vão lá, as pessoas entendem, informam, mas quando está vivendo uma crise, isso aí, as pessoas miram os olhos, miram a luz para a nossa rede social. Assim, vou dar um exemplo do que aconteceu esses dias, por exemplo, a prefeitura acabou entregando aí alguns caminhões para coleta seletiva, né, para essas associações, né, que fazem isso. E, claro, a gente publica isso, né, e acabou divulgando. O que acontece foi o seguinte, daqui a pouco me chamou uma pessoa, né, dizendo assim, mas de onde é que vem o dinheiro, né?
para isso? Por que a prefeitura está divulgando? Naquele momento eu tinha botado que o órgão público fez a sua parte. Eu não citei que tinha sido prefeitura, governo federal, ou governo estadual, ou qualquer outra entidade. Aí eu perguntei para a pessoa assim, mas me diz uma coisa, tu está preocupada de onde vem o dinheiro ou de que as associações vão receber os caminhões? Entendeu? As pessoas pegam, hoje fazem política para dizer, não, esse dinheiro veio do governo federal e não veio do município. Entendeu? Isso não interessa. Não interessa, cara. O importante é a solução para o fato, né? E as pessoas se apegam nesse tipo hoje de fazer política, de dizer que é o seguinte, que o município não fez nada. Não fez. Fez o ato de entrega e soube como direcionar o assunto. Inclusive tem contrapartida disso, entendeu? Só que as pessoas não sabem disso. E não é esse o intuito de divulgar. O intuito é exatamente dizer que é o seguinte, que está solucionando um problema na coleta seletiva. Mas as pessoas fazem questão que o cara dê detalhes, né? É que a política virou time de futebol, né, pessoal? A gente, principalmente no campo nacional, a gente vive muito isso, assim, sabe? A própria polarização. Então as pessoas, eles querem dizer, o eleitor do presidente, ele quer dizer que foi o presidente que deu. Mas eles não entendem que eles moram num país, num estado, numa cidade. São essas três linhas que convergem, assim, sabe? Na eleição é uma coisa, mas não importa boa parte do momento quem ganhou para o município. O que importa é que ele tem o diálogo com o Estado e tem o diálogo com o governo federal. E esse diálogo vai muito bem obrigado, assim, sabe? Isso, e muita gente não compreende isso, né? Acha que é o seguinte, um ali vai julgar a questão da relação do prefeito Ayrton, né? E do executivo com um partido completamente diferente, que é o nacional, né? Que é o PT hoje que comanda, mas que tem um belo diálogo com o PL do Ayrton, mas as pessoas não querem entender isso. É que o prefeito Ayrton, ele tem um perfil de diálogo, né? Ele é um cara que ele vai abrir o diálogo com qualquer pessoa, assim, sabe? Ele é a natureza dele, assim, sabe? Não vai ver ele entrar e brigar, não sei o que, ele vai sempre querer conversar. E com o governo federal, principalmente, ele tem um diálogo incrível, assim, sabe? Então, essa questão partidária, realmente, ela fica para eleição, pessoal. Não é? O que importa tem que convergir o bem para a cidade. Então ele vai lá e busca os projetos, alinha com as pessoas, não importa qual partido ela seja. E tua relação com o Rodrigo? Tu estudaram juntos, não foi isso ou não? O Rodrigo da Ubra, filhos da Ubra. Filhos da Ubra. O Rodrigo e eu, a gente fez faculdade junto. Nós somos formados em publicidade, a gente estudou junto, a gente fez várias cadeiras junto, assim. A gente fez trabalhos junto, é uma coisa que a gente era parceiro de faculdade, mas não é aquela coisa tão, somos amigos, fazendo assim, mas é uma coisa que a gente realmente fazia várias disciplinas juntos, trabalhos juntos. Ele era meu parceiro. Ok, passou. Um tempo depois, eu já tinha minha produtora, já trabalhava com audiovisual e tinha bastante o foco na música. Rodrigo, artista. Eu fui convidado para trabalhar, para gravar um vídeo de um artista. Eu chego no estúdio, era o Rodrigo. E daí ali a gente realmente criou uma parceria ali. A partir dali a gente trabalhou e vai mais de 15 anos essa parceria já trabalhando juntos. Então o Rodrigo ali, a gente ficou amigo, já fez 1 milhão de coisas, já teve bom juntos na boa e na ruim, já fez muita coisa, um já ajudou o outro de várias maneiras, assim, sabe? Então ali a gente criou uma parceria mesmo, uma sinergia de trabalho que a gente tem há muito tempo. Então a gente é bem uma coisa assim, além de ser meu parceiro de trabalho, a gente é amigo, então a gente consegue ter o diálogo, porque como ele é publicitário, a gente se entende muito. Ele foi secretário da pasta, né? No governo Busnato, ele era o secretário de comunicação, eu era o diretor de publicidade. Ali afinou muito a nossa parceria, assim, sabe? Então foi muito... Quando eu fui convidar, tanto que as pessoas durante a eleição já diziam, tu vai ser o secretário. E eu não estava com nenhuma pretensão de entrar no governo. Não era, eu entrei na eleição por causa do Rodrigo e o Ayrton, que eu já conhecia da época da política, meu parceiro, é do bairro que eu cresci, conheço o Ayrton desde criança, assim, sabe? É uma pessoa que é familiar, assim, a nossa família, então é uma pessoa que eu já conheci. Então para mim foi até uma coisa, quando no primeiro convenção assim que teve do partido que foi anunciar coisa assim, foi a primeira vez que eu revi o Ayrton me viu, pô, coisa boa que tu tá aqui agora com a gente. Foi bem assim naquele momento, e daí nesse a gente participei de todas as reuniões de comunicação, tive tudo junto, vídeos, todas as coisas, e daí com isso o Rodrigo me convidou, vamos
vamos compor o governo, assim, sabe? E todo mundo dizia que era a escolha óbvia dentro do projeto, assim, sabe? Pelo menos parecia, né? Parecia, muita gente estava acompanhando ali a eleição na época, cobertura, né? E daí as pessoas chegavam, eu ia nos debates, coisa do pessoal, não, calma, pessoal, estou aqui como profissional, trabalhando, não quero entrar no governo, mas tem o momento que a gente, na política, a gente recebe chamado, né, dessas coisas. Então eu senti que eu precisava. Esse convite, convocação, sei lá, era uma consequência natural do que estava acontecendo ali. Exatamente. A gente chegava isso, né? Sabe que é o seguinte, além da prefeitura, tu tem uma carreira, né, de produção e de sucesso no estado aí, né? Fala um pouco para nós sobre isso, sobre essa tua carreira, né, essa tua caminhada aí. Não só no estado, mas no Brasil e no mundo, tô brincando. O homem do mundo. Mas é uma situação interessante. Nos 4 anos que eu fiquei fora da política em cargos públicos, assim, trabalhei em campanhas, trabalhei em várias coisas, mas dentro de um cargo público, eu fiquei 4 anos fora. Foi a época que eu mais viajei, assim, eu passava muito tempo em aeroporto, porque a gente passou a atender marcas nacionais. Na pandemia, a minha produtora, ela cresceu muito, que a gente se especializou em live streaming, fazia parte de transmissão ao vivo, e daí nisso a gente entrou dentro do mercado da moda, e esse mercado da moda é nacional, é um mercado muito grande, né? E como a gente tem um polo muito grande de calçado aqui no Rio Grande do Sul, a partir dali a gente começou a entrar em várias marcas, assim, várias empresas nos contrataram e a gente começou a atender essas empresas. E daí para isso, como eu era o diretor, eu era contratado, às vezes eu ia sozinho para todos os lugares. Eu viajei o Brasil inteiro nesses últimos 4 anos, assim, sabe? Eu estava em Fortaleza com a Melissa, eu estava em São Paulo com a Arezzo, eu estava no Rio de Janeiro com a Schutz, as empresas de calçado aqui, sabe? Eu viajei Fortaleza, Recife, Brasília, Minas Gerais, e isso tudo porque eu era chamado para dirigir as coisas, assim, eu era o contratado para isso. Então isso eu trabalhei. Hoje a empresa segue sendo tocada pela Fernanda, que no caso é minha esposa, mas também é publicitária. Trabalhou comigo. Trabalhou com o Marco também. Conheci ela na prefeitura, na gestão do Busato. E minha esposa, a gente já está há 7 anos junto. Hoje ela está... Meu irmão é meu sócio, né? Só que ele faz toda a parte de produção e comercial. Só que a parte de direção, que assumiu a minha parte, hoje é a Fernanda, que hoje toca essa produção. E hoje é ela que viaja. E eu fiquei para cuidar da cidade. Sim, porque a questão na prefeitura é que toma um tempo gigantesco, não tem dimensão às vezes, né? Acho que o expediente da prefeitura agora é só à tarde, parece que o cara não, o envolvimento é muito grande, porque as coisas acontecem e o cara não tem que estar disponível, né? Desde as 6 da manhã eu recebendo mensagem, recebendo a lista de introdução do Marco. O Marco acorda cedo. Bem cedo a gente... O madrugador, mas é uma coisa que a gente... é toda hora, o telefone não para. Tanto que eu cheguei aqui no início da entrevista e disse, eu vou precisar deixar meu celular aqui porque eu preciso, às vezes, resolver crise, problema, acontece uma coisa. Eu lembro uma situação assim, era sábado de noite, uma pessoa roubou uma ambulância na UPA Rio Branco. Sim, eu lembro do carro. Eu estava num churrasco na casa da minha sogra. Daí tava uma família, assim, não sei o que, era de noite. Daí pessoal, vou precisar, não sei o que. Saí aqui para resolver, disse, não, mas o que tu tem a ver com isso? Eu tenho porque a imprensa toda vai vir perguntar para minha equipe. Como é que foi que aconteceu, que está resolvido? Eu preciso entender o que aconteceu aqui para a gente poder ver de que maneira a gente vai comunicar isso do melhor jeito, assim, sabe? E a SECOM, ela é 24 horas, né? A gente tem sempre equipe de plantão. A gente não tem hora para nada, assim, sabe? Quando começou as chuvas, era 3 da manhã, meu telefone tocava, eu mandava equipe, ou eu ia para resolver tal problema, para ir cobrir, para... A população, a gente trabalha para Canoas 24 horas por dia, né? Por exemplo, Canoas tem o tema central, né, hoje de Canoas, no governo já que estava passado, quando começou a enchente, e agora é a rede de proteção de Canoas. Tá? Exatamente. E a comunicação de Canoas, a Secretaria de Comunicação, teve uma ideia muito legal, que foi criar aquele canal, né, que vai dar... atualizando sempre como é que estão a questão dos DICs, né? Porque conta um pouco para nós como é que surgiu esse plano. Então, isso é uma ideia que a gente teve lá dentro da Secretaria, bem no início do governo, assim, e a gente corroborou muito com a ideia do prefeito e do vice, de a gente poder informar e ser transparente com a população, assim, sabe? Canoas atingiu o selo ouro em transparência, tinha vários problemas de transparência. Era uma questão técnica, assim, mas a gente atingiu o selo ouro e transparência porque a gente realmente
entrou para informar mesmo, doa quem doer nesse caso, assim, sabe? E nisso a gente sentiu, a gente começou a pensar, estava numa reunião de brainstorm lá com a nossa equipe, e daí a gente citou assim, o que tu acha de a gente fazer tipo aqueles sites de construtora, que tem a porcentagem da tua obra, que está mostrando para a pessoa que comprou a sua casa na planta, ela fica mais tranquila sabendo quanto tempo demora. Sim, enxergar o crescimento. Tem atualização. E daí a gente pensou, tipo, vamos fazer um site que a gente trabalha hoje com uma população ansiosa com isso. Né? As pessoas perderam tudo, mais de 60% da cidade ficou embaixo d'água. Então muita gente perdeu tudo. As pessoas, qualquer chuva, as pessoas têm medo. As pessoas muita gente desenvolveu depressão depois disso. Medo dessas coisas, gente da minha família. Então é uma coisa que a gente sabe, como canoense, a gente entende qual é a realidade das pessoas. Então a gente sentiu que esse site podia ser uma maneira das pessoas... Vou entrar aqui para ver como é que está a tal obra, para saber que a obra está enxergando. Porque os diques, às vezes, são longe da casa das pessoas. Né? Às vezes tem dique que é distante até para chegar de carro. E daí as pessoas não iam lá ver e daí ficavam, tá, mas o que está acontecendo? Mesmo a gente informando rede social, postando vídeo, propaganda na TV e matérias de jornal, tudo, às vezes não chega informação na pessoa, né? Então a gente sentiu que ali a gente ia conseguir dar esse movimento, mostrar para as pessoas e as pessoas irem se tranquilizando. Isso também tem ajudado a aumentar a credibilidade também da informação, né? Principalmente, né? Principalmente, vai dentro do nosso primeiro escopo ao entrar na Secretaria de Comunicação, que é aumentar a credibilidade do governo e dos veículos de comunicação do governo. Assim. Sim, e um assunto espinhoso, assim, essa questão da mídia mesmo, de publicar anúncios. Tem diferença o conteúdo que a prefeitura faz, por exemplo, assim, quando divulga uma reportagem, vai inaugurar um posto de saúde, divulga uma matéria e tal, mas também faz anúncios. Tu acha que é importante fazer esses dois movimentos, de informar como notícia, mas também de dar publicidade como propaganda, vamos dizer assim, das ações que estão sendo feitas? Com toda certeza, sim. Porque a gente nem sabe quanto tempo o veículo de comunicação vai dar da nossa matéria, do nosso conteúdo, da nossa informação, o tom que ele vai seguir, porque querendo ou não, cada veículo segue o seu tom em relação a isso, e a narrativa que vai seguir em relação a isso. E tem uma questão que, tipo, os veículos de comunicação, eles são sustentados por publicidade, né? É a publicidade que está como o maior renda dentro de um veículo de comunicação, né? Sim. Então, a maneira da gente informar mais efetiva dentro da nossa narrativa é com propaganda. Além da parte jornalística, né, cara? Mas a gente, Canoas tem um problema, né, em relação às cidades grandes do estado. Canoas concorre com Porto Alegre, né? E por que concorre? Não concorre como cidade, concorre como horário na televisão tradicional, no veículo de comunicação tradicional, não só televisão, porque tem rádio, jornal, coisa. A gente não tem uma televisão, tem uma televisão em Canoas, tem os veículos de Canoas que a gente realmente enfoca, mas, querendo ou não, a grande mídia, ela responde a Porto Alegre. Se tu vai em Caxias, que é outra cidade, ela tem os veículos de comunicação lá, a RBS tem em Caxias, daí tem toda essa questão que tu tem, o foco deles é a região, né? Canoas, como uma cidade grande, a concorrência de horário, a concorrência de tempo, a concorrência de orçamento também é com Porto Alegre. Então a gente tem outras, a gente acaba, por isso que a gente tem um grande enfoque no veículo de comunicação da cidade. Como Canoas, nos últimos anos, isso também é uma coisa que mudou muito. Cresceu muito o número de veículos de comunicação na cidade. E os veículos de comunicação na enchente cresceram muito também. As pessoas passaram a consumir mais o conteúdo de dentro de Canoas. Antes o canoense, quando eu trabalhava no Gestão Busato, consumia muito mais a imprensa de Porto Alegre, a imprensa do que a imprensa de Canoas, assim, sabe? Então a gente sente que os veículos de Canoas... Isso é uma coisa, não estava em veículo na época, uma curva de audiência, e a gente notava que tinha a ver com isso que nós estávamos falando agora, da credibilidade, assim, porque como era uma chuvarada de informações, algumas pessoas começaram a aderir mais àquilo que elas tinham alguma certeza de que estava entregando o que elas queriam ouvir, assim, né? Então todo mundo teve, nos veículos todos, né? Todo mundo que a gente conversa teve uma curva de audiência para cima, né? É que tu pensa naquele assim, período ali. Tu pensa assim, tu vai ligar a rádio da capital, assim, tu vai
ouvir, por exemplo, na enchente. Na enchente realmente teve um grande enfoque Canoas porque estava... Sim, foi uma cidade atingida, né? Muito Metade da cidade grande, embaixo assim, d'água. eles pararam aqui uma equipe grande, assim, mas só que pensa que tu tinha que ouvir tudo de Porto Alegre para chegar em alguma coisa de Canoas. Tu tinha que ouvir tudo de Eldorado para chegar em alguma coisa de Canoas. Aqui os veículos de Canoas falam de Canoas. Tu quer saber, o canoense quer ouvir, então eu sinto que o canoense passou a se importar muito mais com o que o veículo de Canoas fala. E eu sinto até em conversas com as pessoas, além de pesquisa que a gente faz e vê que Sim. o veículo de Canoas realmente mudou. Por exemplo, o meu canal, que é a Notícia da Aldeia, ele é especificamente de Canoas. Eu publico alguma coisa, eventualmente, que é interessante de cultura, essas coisas fora da cidade. Tu falou uma coisa interessante aqui, que quanto mais para o interior, mais a cidade procura os seus veículos de comunicações. E tem, inclusive, repetidoras de grandes empresas, como a RBS, que eu vou citar aqui, que tem suas sucursais nessas cidades do interior, tipo Uruguaiana, Caxias, enfim, outras cidades que a gente possa citar aqui. Em Canoas, os jornais que eram, digamos, fortes, eles, com a enchente eles decaíram, porque surgiu novos veículos, né? Eu vou citar aqui, GBC, o Timoneiro foi forte, a própria Aldeia foi forte, dentro da enchente. O próprio Canoas Mil Grau, né? Canoas Que era Mil uma Grau, página exatamente. que era uma internet. página de humor que cresceu muito com exatamente, isso. Assim, tu vê que eles mudaram o foco deles, continuam tendo humor, né? Mas só que eles focam muita coisa de notícia exatamente. também. Por quê? Porque a gente... tu acha que esses veículos conseguiram criar uma identidade com Canoas agora, assim, mais forte, né? Que antes não tinha? Com toda certeza, assim, sabe? Com toda certeza do mundo. Eu sinto, inclusive, que eles foram fundamentais para a própria eleição, assim. Os veículos de Canoas, em 24, eles... para nós, tanto que realmente a nossa questão dentro do governo, a gente tem... Antes tinha muito aquela questão de mas na RBS isso, vou fazer isso aí na SBT, a Record. Claro que é importante, mas a gente realmente foca muito no diálogo e na conversa com o veículo da cidade. Porque hoje o canoense consome o veículo da cidade. Antes tinha os veículos, tinham algum alcance, só que agora as pessoas realmente se importam e querem e vão lá e buscam a informação no veículo da cidade. Porque o foco das grandes empresas de Porto Alegre, ou seja, outros até fora do estado, o problema nunca é dar a notícia do que está acontecendo de bom também na cidade, entendeu? Eles vão descobrir lá que deu um escândalo em tal rua, vamos lá naquela rua divulgar isso, entendeu? A gente procura a solução, sempre conversar com a imprensa, a gente tem mais ligação que os grandes... Eu, por exemplo, eu mando meu material todo para a RBS, para outros jornais, eles acabam se pautando por mim, às vezes. Entendeu? Isso já aconteceu algumas vezes, Marco, que a gente... vamos vender uma exclusiva para um veículo de comunicação, e daí chega, não, mas o Marco Leite já deu, não é mais exclusiva, a exclusiva foi do Marco Leite. As pessoas, isso já aconteceu, dos veículos de... Por exemplo, vou dar um exemplo, a questão da CPI que ia ser aberta contra o Rodrigo Dávila, do Novo. Acabou morrendo a notícia, eu dei primeiro a notícia, os outros jornais começaram a dar no outro dia. Começaram a dar ontem, né? Tu deu um dia antes. Né? Mas ela já estava arquivada, ela nasceu natimorta, entendeu? Então eles foram atrás da minha notícia e deram atrasado, uma coisa que já não vai acontecer mais. Pode ser que venha acontecer mais tarde, mas agora... Nesse momento ela está arquivada, entendeu? E isso é ligação, é fonte, é estar no meio da comunidade, né? Que eu acho que os outros grandes jornais não têm, né? E eu sinto que em Canoas, com esse crescimento dos veículos de comunicação, ele também passou a ter mídia segmentada também, né? Por exemplo, para o próprio meio político, o veículo de comunicação que as pessoas realmente consomem é o Notícias da Aldeia. As pessoas, é ali que está a informação pro meio político, assim, sabe? Muitas pessoas... Claro que consome os outros, mas o teu diálogo com a própria política, o teu foco da tua informação acaba sendo para o meio político. Então, todo mundo desse meio, quando tu publica, tipo, ok, beleza, já sei, tá informado, sim, recebeu. Sim, aquilo ali... Tem muito isso. Assim, eu lembro que na época que o Rodrigo trabalhava em outro jornal, ele era esse caminho. Hoje o Rodrigo... Tá em outros lados, mas antes era tipo, tem que sair, que foi antes do Notícia da Aldeia, mas tem que sair no Becker antes. Que é uma fonte que tem que voltar porque tá fazendo falta. Vamos ver, vamos trabalhar para isso. Cara, para mim o texto, esses dois aqui, ó, pessoal, não é porque eu tô na frente deles, mas eu trabalho, tem
boa parte dos melhores textos da cidade, assim, de textual mesmo, a galera que valoriza o texto, o jornalista que valoriza o texto, assim, sabe? Isso é uma questão que mudou muito na comunicação, né? Vocês que já são, vocês são as pessoas que estão lá, tem narrativa no texto, a maneira que fala, cita, participa, então é uma coisa que eu sempre valorizo muito quem tem o poder de informar através do texto, assim, sabe? Que a gente quer estar envolvido com a cidade, entendeu? A nossa proposta é exatamente essa. Ter um bom relacionamento. Alguns dizem assim, o Marco hoje não é mais aquela oposição que ele era antes. A gente começou a pensar a cidade para cima, entendeu? Acho que naquela primeiro momento a necessidade era realmente entrar como crítico ou qualquer coisa, assim como foi o próprio Canoas Mil Grau, um tempo, entendeu? Do jeito que eles abordavam, mas hoje a gente nota que são os veículos que amadureceram, entendeu? E que estão tentando dar uma informação mais específica, além da crítica, né? É que como a população está muito machucada, a gente não pode bater nesse quanto pior, melhor, né? Que é uma coisa que já aconteceu muito na cidade. Então a gente sempre tenta focar a partir do viés positivo, mas também a informação, né? Vocês não vão... às vezes as pessoas chegam, mas olha ali, os caras falam, mas pessoal, essa é informação. Tu vai chegar e dizer para um veículo não informar a população de uma coisa que aconteceu, que às vezes é negativa, que às vezes sai do nosso controle, não é nem da prefeitura. Aconteceu a própria questão da SAMU, que eu falei, isso saiu do controle, não é uma questão nossa, não foi a cidade, não foi o prefeito que foi lá e deixou a chave da ambulância com... Mas, tipo, isso é uma informação, galera. O veículo vai dar informação. Então Só que também não é daquele viés com segunda intenção, assim, sabe? Sim, o que importa é informar. Aquela pessoa que denuncia só politicamente, né? Colher frutos mais à frente, né? Uhum. E isso realmente não é o propósito do jornalismo, né? E bastidores, assim, como é que é a tua relação com a Ayrton, assim, como é que ele é no dia a dia? A gente vê o prefeito nas redes sociais, vê nos eventos e tal, mas no dia a dia é fácil de lidar, porque ele é um cara, ele é diferente, se a gente for pegar os últimos prefeitos, né? Ele é um cara super popular, sempre teve nessa coisa de andar na comunidade, sair cedo, chegar tarde e tal, e ele carregou isso também para a prefeitura, a gente nota que ele continua fazendo. Como é que é esse dia a dia com ele, assim, né? Fazer comunicação com um cara assim, que tá com o pé no chão sempre, né? Tá sempre indo pra rua. Minha relação com o Ayrton é excelente, assim, de fato, vou dar um exemplo, o prefeito foi convidado para dar uma palestra sobre cidades inteligentes em Cuiabá agora, no final do mês de abril, ele convidou a mim para acompanhar ele, para ajudar ele dentro do processo, assim, sabe? Vai só eu e ele, eu já viajei com ele em outros momentos, a gente tem, realmente ele me liga todo dia, ou quando e eu sou, tanto que muita gente dentro do governo pede para eu tratar coisas porque eu sou mais próximo. Assim, sabe? Tu pode ver com o prefeito. Não, tu também é secretário, pode tu pedir pro prefeito, você pode ter a mesma... Por favor. Faça vocês isso. Mas não, pessoal, não é assim. Daí tem muita gente que faz isso esses dias, pessoal. Se não sou eu falar, vocês não falam. Mas o Ayrton é uma pessoa muito fácil de lidar, tratar, assim. É ligar, bater, fazer uma coisa. Vocês conhecem ele nesse caso, assim, também é um cara fácil de... E ele também entende o contraponto. Tem aquela pessoa que... existe o governante que só aceita a opinião dele. Sim, cristalizado, jeito, né? Cristalizado. Se tu chega com uma coisa, ele ouve. Se tu chega com um contraponto para ele e que ele entende que é o melhor, ele vai seguir aquele contraponto. É uma pessoa... O Rodrigo também tem esse perfil. É um cara que tu pode contrapor, tu pode chegar e dizer, mas eu acho que não por esse lado, não sei o que. Muitas vezes, como eu sou secretário de comunicação, eu estou mais por dentro de como as redes estão funcionando, a própria mídia, muitas vezes, tipo, tu acha que esse assunto é bom falar? Eles me ligam para perguntar se é bom falar sobre o assunto. Não chegam, tipo, quero falar sobre isso. Às vezes, até quando ele quer falar sobre isso, e eu acho que não é interessante, eu chego, eu acho que o enfoque não é esse, vamos fazer desse jeito. Sei que isso realmente, eu me sinto muito ouvido nesse caso, assim. Então, para mim, é interessantíssimo, assim, porque eu trabalhei com o Busato e trabalhando com o Ayrton, eles são perfis completamente diferentes. Isso quer dizer, assim, são dois perfis completamente diferentes, assim, sabe? Só que o gestor, ele tem... pelo menos nesse caso, e eu já ouvi de outras pessoas, o gestor ele tem uma questão que é muito clara entre todos eles, assim, que eles gostam de objetividade. Tu precisa ser objetivo a falar com
qualquer gestor, porque o tempo deles é a atenção, a correria. Tu não pode chegar, não sei o que, contar a história da carochinha para chegar, não. Ó, é isso, por isso, beleza? Beleza. Sempre funciona, tá, pessoal? Isso é. E é muito bom, é mais fácil, é mais assertivo de conversar dessa maneira, assim, sabe? Porque realmente é muita gente para falar. Tanto que eu chego ali na sala, na porta do prefeito, falo pro pessoal que cuida da agenda ali, não sei o quê. Comigo é 30 segundos, tá? Não se preocupe, eu chego, entro, eu não falei que era 30 mesmo? E é 30 segundos. Comigo é 30 segundos, eu só chego só para ele aprovar tal coisa, decidir tal coisa. Então eu sou realmente, eu acho que isso é bem importante porque, cara, é muita gente para falar. Às vezes as pessoas, mas o prefeito não fala comigo. Vocês não têm noção de quanta gente quer falar. E nem tudo é uma discussão comprida, né? Tem coisa que tu só precisa validar com o cara. Exatamente, tem a reunião que é de chegada, não sei o quê, que daí é uma conversa mais longa, mas quando é para provar, bater e dar opinião, é uma coisa rápida e objetiva, galera. Com a saída do Marquinho, né, que o Marquinho foi para a Secretaria de Mobilidade, né, o Melchior, e ficou uma lacuna ali da assessoria. Tu assumiu essas partes? Eu trabalho hoje bem mais próximo. O Marcos é meu parceiro, assim, a gente trabalhou muito em parceria enquanto o Marcos estava à frente da comunicação do prefeito junto ali. A gente é muito parceiro, inclusive segue sendo parceiro hoje ele na Secretaria de Mobilidade, mas a gente sentia que faltava mais o Marcos era bem o farol do Ayrton nesse caso ali dentro, fazia a ligação entre a SECOM e o prefeito. Então eu acabo passando muito mais tempo lá junto. Mas a assessoria que está lá trabalhando hoje também é bem efetiva, assim, sabe? Só que hoje a nossa equipe presta muito mais suporte nesse caso do que antes. Mas pra gente segue bem parecido, assim. Mas só que agora eu passo muito mais tempo. Porque nós somos a única secretaria que é dentro do Paço, né, municipal. Todas as secretarias são em outros lugares. E eu lembro que quando a gente entrou no governo, a SECOM tinha ido há pouco tempo para lá. No governo Busato ela era lá dentro também, mas ela tinha ido há pouco tempo lá para dentro. E daí, tem um prédio melhor, porque realmente é um prédio antigo, tem limitações, carece estrutura, espaço, né? Exatamente. E daí vamos trocar, e daí foi um pedido do prefeito, assim, eu acho que não é bom a comunicação sair daqui de dentro, porque, e é de fato, me ligam toda hora para subir, para resolver, eu participo disso. Isso é bem importante, isso é uma coisa que o governo valoriza muito, assim, sabe? Nós da comunicação somos chamados para tomada de decisão também, para participar de várias situações. A gente está em diversas reuniões, participa, conversa. Interessante isso, com relação porque é uma, a tudo, assim, uma percepção de que é um setor estratégico, né? Tem exatamente, assim, sabe? Eu já vi em outros lugares, né? Quando a comunicação não está perto, a tendência é ela virar um acessório, né? Exatamente. E aí acaba não tendo esse papel estratégico. Na hora da decisão, na hora de produzir alguma coisa mais efetiva e tal, chegar na comunidade, parece que ficou meio... E a comunicação pública é um garçom, né? A comunicação, no geral, é um garçom. Ela entrega aquilo que o gestor, o produto, te entrega, assim, sabe? E quando a gente está podendo participar dentro da produção do produto, a gente consegue entregar uma coisa muito melhor, eu acho. Assim, é o cara aquele que termina o prato na mesa. Exatamente. Passa aquele eu finalizo o prato na mesa. Ali, assim, tá. Mas assim, deixa eu falar uma coisa. No primeiro ano de governo do Ayrton, tinha uma série de problemas, porque a cidade estava destruída. Completamente. Certo? Vocês assumiram apagando fogo, né? Limpando a casa, digamos, né? Sim. No meio do caos. E mais o processo que o Ayrton tinha, aquela questão de resolver, tudo isso foi resolvido. A gente nota, nesse novo ano que passou, agora que se abriu, que a prefeitura e a publicidade começam a focar no crescimento da cidade. Tanto está na nova política, né? Está em ascensão, está acontecendo, entendeu? E agora vocês estão vislumbrando a cidade crescendo, né? E como é que é essa política nova de vocês aí? Isso é bem interessante falar, assim, eu tenho muito orgulho dessa maneira que a gente construiu esse trabalho junto com a agência Move, que é uma das agências que atende a prefeitura. Foi um trabalho em conjunto que a gente fez. No primeiro ano de governo, a gente tinha um slogan que era nosso recomeço é a união, porque a gente estava vivendo numa cidade que foi dividida durante 4 anos. Por questões de briga política que acontecem, a gente teve uma enchente que a gente precisava reconstruir, recomeçar a cidade de alguma maneira. Inclusive na enchente, né? Tinha um lado ou outro lado, né? Quem morava no oeste, no leste. Então acho que a questão da união talvez fosse a palavra exatamente, assim, sabe? Simbólica para o momento, né? E daí a gente estava naquele momento, era um ano de reconstrução. Só que daí, lá por agosto do ano passado, eu pensei, beleza, o ano que vem a gente não pode continuar só falando de reconstrução. A cidade já precisa trabalhar com desenvolvimento, assim, se a gente passar 4 anos só falando que vamos reconstruir, a gente vai chegar no último ano de gestão e dizer,
a gente está reconstruindo ainda ou a cidade já está desenvolvendo? E daí a gente provocou e começou a conversar com a agência, fez pesquisa qualitativa, ouviu o canoense, pegou as redes sociais, começou a entender qual que era a necessidade, qual era o desejo e também ver o que o governo estava entregando. O governo começou a entregar, entender as obras, os diques começaram a andar. Os diques agora estão muito evoluídos, a gente inclusive deve entregar nos próximos dias. Eu não sei quando sair essa entrevista, a gente já não vai ter entregado o muro da Cassol. Sim. Então a gente conversou com o prefeito esses dias, ele disse isso, que a obra está praticamente concluída e que falta questão de agenda com o governador, que ele quer participar também, né? Exatamente. Ontem eu estive lá, eu acredito que deve ser... Eu sei que eu acho que deve sair na semana que vai ter acontecido a inauguração do muro. Então a gente já tem uma obra pronta na cidade, a primeira do estado, obra de reconstrução pronta, feita com recursos próprios. Então com isso a gente sentiu que, cara, a gente precisa focar no desenvolvimento, no que a cidade está crescendo, de que maneira a cidade, de uma maneira popular. Então a gente foi para vários caminhos, assim, entendeu? E a gente chegou no tá acontecendo, tá avançando. Que é mostrando que a cidade, por mais que a gente tenha dificuldades, ela está acontecendo, ela está avançando, ela está crescendo. Então, isso também vai muito para voltar ao diálogo da autoestima do canoense, que foi muito afetada na enchente. Sim. Então, as pessoas precisam ver, não, mas peraí, minha cidade é boa, minha cidade tem passe livre, minha cidade está reconstruindo rápido. Por mais as pessoas têm, o canoense tem ansiedade e eles têm razão em relação a isso. Eles estão ansiosos para as obras terminarem, para tudo acontecer, para eles ficarem tranquilos, se sentirem seguros dentro da casa. Mas a obra pública aí são coisas gigantescas, na verdade, que depende de recursos de vários lados que agora já estão mais garantidos. Está acontecendo ali, as coisas estão crescendo, o pronto-socorro vai ficar muito melhor do que ele era. Tá ali, a obra está forte, tá evoluindo. Então, assim, a gente mostrar que realmente as coisas estão acontecendo e estão avançando. E a partir disso, agora, em março, a gente lançou um novo posicionamento de governo, uma nova marca e uma nova linha para a gente mostrar que realmente está acontecendo, está avançando e mostrar que a comunicação está abraçada com todos os lados do governo. Assim. Uma coisa que eu tenho notado, mesmo que pequena, é uma melhoria na saúde. Por exemplo, as UPAs, depois que vocês trocaram a empresa que gerenciava essas UPAs, elas começaram a funcionar. Quase não se ouve mais reclamação das UPAs. A gente tem problema nos hospitais ainda, inclusive pela falta do pronto-socorro, que é muito importante para a cidade, né? Vocês não têm a ideia de publicizar mais esse tipo de coisas, assim, com notícias boas, né, sobre as UPAs, essas coisas, inclusive com propaganda, como se faz para a reconstrução, né, para os diques, enfim. Eu acho que tem que mostrar um pouco mais da melhoria, mesmo que ela ainda seja pequena. Sim, inclusive foi um diálogo que a gente pensou mesmo, que daí assim, a gente já fazia essa nossa primeira rodada de comunicação em relação a isso, e o próximo lado vai ser focado em saúde. A gente realmente quer mostrar a questão das evoluções da saúde. Própria essa troca da empresa das UPAs, a gente falou sobre como a comunicação faz parte de todo o processo, a gente participou realmente de todo o processo de transição das UPAs para poder informar a população, porque ia ter um gap ali. Sim, primeiro momento aí, até teve uma certa ruptura, mas não aceitarem, né? Mas só que foi uma questão que foi muito rápido ajustada e a gente estava lá dentro junto, participou de todo o processo. Trocar a correia com a bicicleta andando. Exatamente. Né? Vai ter algum travamento, mas vai andar, né? Mas para não criar instabilidade para a população, porque estava instável as UPAs, o atendimento realmente não estava funcionando com a antiga empresa e hoje realmente essa semana já vai ter sido semana passada, quando saiu o episódio, mas o prefeito publicou um vídeo que a gente participou junto da construção com ele, foi até um pedido dele para mim. Vamos falar sobre o número de atendimento das UPAs no último quadrimestre. É um negócio gigantesco, assim, sabe? É muito crescimento, assim. Então, é mostrar que as UPAs são realmente retaguarda, está funcionando. E agora, como a questão dos hospitais, a gente acabou de inaugurar 10 novos leitos de UTI no HU. Lá na HU, sim. Todo o investimento do governo federal dentro do HU está chegando, assim, sabe? A gente vai ter boas notícias cada dia mais. Então, a gente sabia que as coisas iam crescer e iam melhorar agora nesse primeiro semestre de 2026. Então, por isso que a gente pensou que a hora de informar é quando as coisas realmente estiverem num processo mais evoluído de crescimento, assim, sabe? Então, acredito que em 2026 vai ser um grande ano para a saúde de Canoas. A gente ainda tem 3 anos a mais de governo. Exatamente. Né? Tem muito que fazer, né? E muita propaganda para fazer também para
para mostrar exatamente o que é, né? Essa é a função da Secretaria de Comunicação, sabe? Fazer com que a população saiba, ou por intermédio de veículos, ou pelo seu próprio jornal e pelas suas redes sociais, né? Eu vou dar um exemplo de como a comunicação ela não é só no veículo de comunicação necessariamente. Na própria época, em junho do ano passado, a gente estava recebendo muito áudio no WhatsApp de fake news, que tá entrando o pessoal, acabou de sair de uma reunião da prefeitura, pode sair, que é o dia que vai estourar de novo, começou a vazar um monte de áudio disso. O que a gente fez? A gente começou a gravar áudio de WhatsApp e começar a encaminhar nos grupos. Gravar áudio com a Defesa Civil, gravar áudio com o prefeito, coisa que isso não é um veículo de comunicação necessariamente. É sim, o WhatsApp hoje é a maior ferramenta de comunicação do país, do mundo, não, no mundo não, do país. Mas é uma das maiores ferramentas de comunicação do país, foi fundamental para as eleições. A gente começou a produzir áudio de WhatsApp e começou a encaminhar nos grupos para mostrar, para desmentir as fake news. Então é bem isso, assim, sabe? A comunicação pública, quando bem feita, é para tranquilizar a população, para informar a população. Por isso que as pessoas acham... existe muita crítica sobre o gasto de comunicação, é isso, aquilo, não sei o quê. Mas, cara, quem que vai informar a população de um problema ou de uma vacinação é a comunicação, é o carro de som na rua. Que vai estar dizendo, o carro de som é comunicação. Quem vai dizer que tem emprego, feirão de emprego para alguma coisa, as pessoas vão saber para ir. É a comunicação, está dentro do nosso trabalho isso. Então, se a gente não se comunicar, não importa tudo que o governo faça, ele pode estar... Quando te perguntei um pouco por isso, mas quando se fala, às vezes volta mesmo, na política surge essa história, né? O gasto de comunicação é muito elevado, aí você dá um número X, Y lá, parece que mas como é que faz, né? O direito do cidadão ser informado. Como é que tu faz para atender isso, se tu não gasta com essas coisas, né? Como se gasta com outras coisas, faz o campeonato de futebol, tem que pagar o árbitro, tem que comprar a bola, tem que botar a rede. Tudo tem um custo, a comunicação também tem, mas ela é fundamental porque o cidadão não tem acesso ao serviço, simplesmente não vai saber do que está acontecendo. Não, e as pessoas falam muito, o gasto parece muito absurdo às vezes, porque realmente o número às vezes pode parecer muito grande, mas ele não é um mês de recolhimento de lixo, o orçamento anual. Não é um mês de recolhimento de lixo, não é um mês de um hospital, do custo de um hospital para o município, o custo de alimentação das escolas, que é uma coisa que é tipo, as pessoas acham que é um grande, mas dentro do roupante, do governo, coisa assim. Tipo assim, o valor, o orçamento de comunicação é X. Esse orçamento, se fosse reinvestido na saúde, as pessoas falam, não ia mudar nada, ia só fazer custeio. Não é mudar muita coisa. Não é mudar nada, é um pouco... Mas só que daí, se tu não informa, isso vai mudar. Isso vai fazer diferença. Essa que é a questão, na vida das pessoas. E eu acho que as pessoas querem do cidadão. As pessoas querem ser informadas, mas eu acho... É um discurso muito fácil para a oposição. Vira um discurso de campanha. É um discurso muito fácil para a oposição. Porque assim, como a comunicação não é uma coisa palpável, que tu pega, né? Tu recebe a informação, eles acham que é o seguinte, que é muito gasto, né? Eles não sabem como funciona. A gente que é jornalista, a gente compreende essa máquina, né? Que ela é precisa. Eu já ouvi discursos das pessoas dizendo estão pagando para a comunicação para patrocinar os vídeos do prefeito, para patrocinar os vídeos do vice. Pessoal, isso não tem nada a ver. Isso é com o dinheiro deles. Não tem nada. A comunicação não se envolve em questões do prefeito e do vice, conteúdos que eles fazem, coisa assim. Isso não tem nada a ver com a comunicação pública. A comunicação pública é responder para a cidade. Entende? A gente não... Institucional, os programas de governo, programas de ações, né? Enfim. As pessoas entram muito nessa de mas isso, aquilo... É uma questão muito... hipócrita, né, na verdade, se tu pensar. Eu vejo como hipocrisia mesmo. Porque assim. Se um exemplo que eu dou, né? Estamos prestes até o dia D de vacinação. Como é que vai saber se não fizer conteúdo, se não tiver propaganda, se não tiver não sei o quê? Isso por isso que eu inverto um pouco isso, tá? Mas o cidadão não tem o direito de ser informado? Tem. E a publicidade da prefeitura, a propaganda, a produção de conteúdo, a rede social da prefeitura, ela se presta a isso. Ela chegar no cidadão e diz, temos isso aqui, está acontecendo tal coisa. Isso aqui andou, isso aqui não andou, enfim, né? Conforme a estratégia. Eu vou dar um exemplo. A gente fez, o ano passado, o IPTU, antecipação de IPTU em dezembro. Sim. E a gente fez propaganda, rádio, TV, jornal, banners, paradas de ônibus, todos os lugares que a gente podia comunicar. A gente teve um investimento em média de R$1 milhão. Parece muito dinheiro, né? Sabe quanto voltou para o município? 55 milhões em retorno do município. 55 vezes.
as pessoas não saberiam sobre isso. Não 55, não teriam pago antecipadamente. Não teria 55 sabido vezes. o desconto, não teria sabido que aquilo estava acontecendo. A gente fez o refis no meio do ano. Gastamos 700 mil, uma coisa assim, parece muito. Mais de 30 milhões. Não, 38 milhões De arrecadação, por conta do pro refis. município, por causa da campanha, da maneira como ela chegou para as pessoas. Então, galera, um dia eu publiquei na minha rede social, me sigam, @EdsonGandolfi. Sigo mesmo. Um dia eu publiquei na minha rede social um vídeo que eu falei numa reunião de secretariado que comunicação pública é retorno financeiro para o município. Então, é dinheiro para dentro do município, que é obra para as pessoas. Que é o que as pessoas querem, que é a escola do teu filho, que é para pagar o salário do professor. Entende? Esse retorno é para isso. É a saúde, é o atendimento no hospital. Então, a nossa comunicação é feita para isso também. A gente fica, como eu disse, é um discurso hipócrita. Né? Uma das coisas que me chama a atenção em Canoas é o grande número de ofertas de empregos que tem sido proporcionado pelo poder público com essas feiras, né, que têm sido feitas aí. Isso também é comunicação, né? Canoas hoje acho que se não é a principal cidade do estado que está empregando gente aí, é uma delas, né? O ano passado a gente teve mais de 55 caravanas de emprego. Esse ano a gente já passou de 70 ao todo, somando todas as caravanas de emprego que a gente fez. A gente tem toda semana caravana de emprego na cidade. A gente faz parcerias com... Tipo, o mercado vai abrir a parceria dentro da caravana de emprego do município para as pessoas irem lá e arranjar emprego, assim, sabe? O ano passado foram ofertados mais de 55 mil empregos. Não vou ter o número correto, desculpa. Eu não sou tão bom com números. Mas Vai de cabeça. Cara, foi, é muito grande o número de pessoas empregadas dentro desse processo, assim. A secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia, está de parabéns nesse trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, junto do prefeito Ayrton e do vice Rodrigo. Se a gente pensar só no emprego, né, mas tem uma coisa muito mais, isso gera economia, né? Imagina, são tantas mil pessoas empregadas, quanto isso gera de gastos e transporte, um monte de coisa que a gente possa citar aqui, né? É o retorno para a cidade. Exatamente. A pessoa que vai lá, eu trabalho em tal lugar, eu vou no restaurante ali, que é dentro da cidade, tudo isso é retorno. É o dinheiro circulando, né? Exatamente, é o dinheiro circulando dentro da cidade. Edson, queria te agradecer, estamos chegando no final do episódio, queria te agradecer muito por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Grande, Edson. Muito obrigado pela parceria aí de sempre. A gente agradece. Muito obrigado a vocês. Valeu. Valeu. Muito obrigado.